muita gente sendo enganada. E tem muita gente se auto-enganando. Mas a palavra de Deus diz: o meu povo perece, ele sofre, ele morre por falta de conhecimento. Então, o que eu quero dizer para você é que nós precisamos conhecer a palavra, parar com os nossos preconceitos, sabe, com aquelas coisas absurdas que nós aprendemos lá e que a gente não larga, não, tem que ser assim, tem que ser assim. Aí eu me torno, você se torna, sabe o quê? Um fariseu moderno, só. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm na verdade, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Verso 25: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Por que eles fazem isso? Estou fazendo uma pausa aqui. Todos aqueles que lutam, todo aquele que luta, de tudo se abstém. E eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Porém vocês, uma coroa incorruptível. Aleluia! Pois eu assim corro, não como a uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo que te dê entendimento. Eu também vou fazer a mesma coisa. Senhor, eu te peço através do teu Espírito Santo que venha o entendimento, que venha a revelação da tua palavra, para aquilo, ó Pai, que eu tenho que pegar dessa mensagem, desse texto, para, Senhor meu Deus, praticar, para que, Senhor meu Deus, eu não fique no meio do caminho, mas para que eu vença essa corrida, para que eu vença essa batalha, para que eu vença essa luta e alcance o prêmio que me está proposto. Assim, eu oro por mim, eu oro pelos meus filhos, eu oro por todos aqueles que nos acompanham, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Sentai-vos, querido. A palavra que nós lemos, ela começa, eu vou falar primeiramente aí a palavra que nós lemos. Fala aqui que no estádio todos correm, todo mundo correndo, mas no final só um. Eles se esforçam tanto, mas eles não têm certeza que vão alcançar, porque são dezenas, centenas correndo. Obrigado, vocês que vieram mais para frente. Ai, meu coração. Então, eles correm, mas eles lutam um contra o outro, porque só um, mas eles correm, eles batalham, mas eles sabem que só um vai alcançar. O apóstolo, ele fala assim: eu corro, mas não na incerteza, eu corro na certeza de que eu vou chegar lá.
de que eu vou alcançar a vitória. Assim tem que ser a minha vida, tem que ser a sua vida. Eu não posso ter incerteza. Já pensou? Eu batalho tantos anos, eu tenho 54. Vou fazer 55 em dezembro, dia 7. Está chegando, falta menos de um mês aí, tá bom? Marca aí na sua... Glória a Deus. Então, mas eu estou batalhando desde criança. Se fosse incerto, você acha que eu ia continuar? Se eu não tivesse certeza da minha vitória, você acha que eu ia continuar? Claro que não. Eu tenho certeza da minha vitória. Por isso eu quero chamar a sua atenção. Por isso eu quero que você que está aqui, você que nos assiste, pelo amor de Deus, ei, é loucura você batalhar por uma coisa que você não tem certeza. Eu vejo a decepção das pessoas que ficam, sabe, anos, sabe, batalhando para alcançar uma vaga, uma oportunidade, um concurso, uma vaga numa universidade, e vai, pá, não consegue, decepciona, cai em depressão, cai em situações terríveis. Mas eu não sei você, mas eu estou correndo, e eu estou batalhando, e eu tenho uma certeza da vitória, porque eu não estou correndo por uma coisa incerta, e eu não estou lutando, batalhando, como quem está assim, igual doido, sabe, batendo no ar. Eu vou explicar para você. Vem aqui, João, vamos lutar, João, eu e você. Eu vou ganhar, com certeza, vocês têm dúvida, né? Então tá lá lutando, eu e ele, né? Pá. O bater no ar é isso aqui, ó. Vai, sai fora. Ó, isso é bater no ar, ó. Isso é bater no ar. Você nunca vai acertar. O que ele está dizendo é que ele não luta assim. Ele luta sempre com a certeza de que ele vai. Pá! Deu para entender? Assim é o Filho de Deus. Assim tem que ser a sua vida. Você não pode ficar sendo levado assim pelo vento, sabe, pelas pressões, pelas circunstâncias. Não, eu sei aonde eu estou e eu sei aonde eu vou chegar. Eu estou treinando, eu estou aqui, eu vou alcançar a minha meta, eu vou alcançar o meu alvo, eu vou alcançar o meu objetivo. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter, sabe, boas condições para mim, para minha família, eu quero. Mas esse não é o principal objetivo da minha vida. Não é o principal objetivo da minha vida. O principal objetivo da minha vida é pregar a palavra, é alcançar vidas, levar alguns para o céu. Gostaria de levar todos, né? Mas aqueles que quiserem, vem comigo. Agora, eu não quero também ficar para trás. Você percebeu que o apóstolo fala aqui no final? Que ele não quer, no final, ele mesmo perder. Não. Eu preciso ter firmeza. Eu preciso ter estrutura. Para quê? Para que no final eu esteja lá e você esteja também. Então, como eu falei, o tema da mensagem é da preparação até a vitória. Porque, como eu falei, não é uma corrida curta assim do tipo, ganhei. Não é assim. É uma maratona. E a maratona, a palavra fala aqui, ó. Você precisa de ter uma preparação. Diga, preparação. Amém? Então eu preciso me preparar. E a palavra de Deus, ela vai nos mostrando aqui no texto que ele diz assim: o que corre no estádio, ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo? Diga para mim. O prêmio. Eu vou perguntar de novo, eu vou voltar aqui. O que corre no estádio
tem um objetivo. Qual que é o objetivo? O prêmio. Então o que eu tenho que ter na minha cabeça todo dia? O prêmio. Eu vou levantar e vou ler, bom dia Espírito Santo, bom dia Senhor Jesus, bom dia Papai do céu, aleluia. Eu vou viver esse dia, mas eu tenho um objetivo: o prêmio. O prêmio não é viver por viver, é viver porque eu tenho um prêmio. O prêmio é aqui na terra, vida abundante, e ainda depois a vida eterna. Eu tenho que ter isso na minha cabeça. Eu vou sair para trabalhar, eu vou trabalhar pelo meu salário. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou falar de novo, glória a Deus. Porque eu tenho salário. Eu tenho salário. Eu tenho que dar glória a Deus, eu tenho que agradecer a Deus. Eu tenho que ser grato a Deus. Quantos que não tem emprego? Quantos que não tem salário? Quantos que não tem onde morar? Então eu tenho que ser grato a Deus, porque Ele tem uma porta aberta diante de mim, e Ele tem me abençoado, amém? E eu tenho que ser grato a Ele, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que devolver o que é dele, e ainda tenho que ser grato por tudo que Ele pega, os 90% que Ele deixa comigo, e Ele ainda multiplica. Como que se consegue viver com isso? Né? É Deus que faz com que aconteça a multiplicação. Se você ainda não aprendeu, você que me assiste, você que está aqui, você ainda não aprendeu, aprenda a ser fiel. Não importa, eu ganhei lá 100 reais, 100 reais, você ganhou 100, 10 é de Deus, 90 é seu. Separa os 10 de Deus, leva no altar e vive com os 90. Os 90 vai multiplicar e você vai fazer muito mais do que com 100. Aprenda. Vou voltar na corrida. A palavra diz aqui também que os que lutam, eles não lutam de qualquer maneira. Ele não acorda de manhã e fala assim: hoje eu vou enfrentar lá Mike Tyson, né? Vamos lembrar de um famoso aí, né? O Mike Tyson, né? E não é assim. Muito tempo antes, né? Ele precisa se graduar para lutar com o cara. Não é assim. Eu, por exemplo, chego lá e falo: eu quero lutar aí com, nem sei quem que é o campeão hoje. Eu estou falando Mike Tyson, que é o famoso, todo mundo conhece, né? Mas eu não sei hoje quem é, não importa também. Então, eu quero lutar com, não é assim. Eu tenho que ir vencendo os menores, vencendo os que estão um pouquinho melhor, vencendo para chegar e falar: agora eu quero encarar o camarada aí, ó, vem, agora eu quero. Então isso exige o quê? Preparação. Preparação. Então ele diz aqui que a luta, todos que lutam, eles se abstêm de tudo. Por quê? O camarada não pode comer o que quer. Ele não pode ter uma dieta assim, aquela dieta comum, comer o que quer, a hora que quer, fazer o... Não é assim. Ele tem que se abster disso, abster daquilo, abster daquilo, abster daquilo, né? E eles estão se abstendo de tudo por causa de um prêmio corruptível, que a traça corrói e que o ladrão rouba, e etc, etc, etc. E acaba. Agora, muitos de nós não estamos dispostos, presta atenção, a nos abster de nada e queremos a vitória. Quer continuar vivendo, quer continuar vivendo como vivia antes e quer ter vitória. Pastor, eu oro, peço, e o resto? Você está se abstendo das coisas do mundo? Você está se abstendo do manjar do mundo? Você está se abstendo do pecado? Você está se abstendo das coisas que não pertencem a Deus? Mas aí é muito difícil. Você quer vitória? Quer vitória? Aí vai lembrar: quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Se quiser a vitória, vai chorando, geme e chora. Tudo bem, amém, glória a Deus, né? Mas precisa ter abnegação, precisa negar os prazeres. O lutador, ele se abstém dos prazeres.
Ele não come qualquer coisa, ele não bebe qualquer coisa, ele não enche a cara lá, ai, vou encher a cara, e depois no outro dia ele vai lá lutar. Não, ele se abstém de tudo para poder alcançar a vitória. Então, você precisa entender isso. Para alcançar a vitória no mundo espiritual, eu também preciso me abster daquilo que não é bom. Vamos entender? Ele precisa estar forte fisicamente. Eu sei que o João é bonito, ele chama atenção, mas olha para mim. Ó, obrigado, João. Ele precisa se preparar fisicamente, porque ele vai ter uma luta física. Então eu preciso me preparar espiritualmente, porque a minha luta não é física, a minha luta é espiritual. Então eu preciso buscar isso. Eu preciso buscar isso. Eu preciso colocar isso na minha vida. O que eu vejo? O que eu penso? O que eu estou comendo? Como está sendo a minha vida? A minha dieta espiritual? Porque eu quero vencer, e eu estou me preparando para chegar na vitória. O apóstolo fala aqui, 1 Coríntios capítulo 9, nós acabamos de ler, que eu devo correr para alcançar o prêmio. Eu não devo correr à toa assim. Ah, você está correndo? Ah, que eu gosto de correr. Não. Quem corre de verdade, corre pensando no prêmio. Então eu devo correr, o apóstolo está falando, para alcançar prêmio. E qual que é o prêmio? Aqui, vida abundante. E depois, vida eterna em Cristo Jesus. Vida com Deus. Amor, paz, alegria, benignidade, frutos do Espírito. Amém? Então eu preciso da preparação até a vitória. Amém? Amém ou não amém? Então ele diz assim, no verso 27, ele vai colocar lá, o apóstolo, a dica que ele dá: antes eu subjugo a minha vontade, o meu corpo, aquilo que a minha carne quer fazer, eu pego e subjugo. Eu coloco, amém ou não? Deu para ler aí? Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Ele é meu servo. O meu corpo é meu servo. Tem gente que é servo do corpo. É servo do corpo. O corpo quer comer, ele come. O corpo quer comer mais, ele come mais. Então ele não tem domínio. Então é servo. O corpo quer beber e rebebe. E bebe, e bebe, e bebe, né? Não tem domínio. Então o que ele está dizendo? Antes subjugo o meu corpo e reduzo ele a servo, ser meu servo. Por que ele faz isso? Porque ele não quer no final que pessoas sejam salvas, que ele pregou, e ele mesmo seja perdido, perca a salvação. Não, eu quero alcançar o prêmio. Amém? Glória a Deus. Então o que eu entendo? Vamos ver o que eu entendo. Para vencer tem que ter propósito e disciplina. Vamos lá? Para que eu vença, eu preciso ter propósito e disciplina. Qual que é o propósito? O prêmio. O prêmio. E a disciplina? É subjugar o meu corpo, subjugar a minha vontade, subjugar as coisas que me oferecem. Não quero. Mas por que você não quer? Porque eu não quero. Não é bom, ah, mas você não pode? Posso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sai fora, não me convém, né? Então eu preciso ter propósito e disciplina, pensando sempre no prêmio. Lembra do prêmio? Acordou de manhã, vai trabalhar, vai estudar, tem que ter prêmio. E eu estava lembrando, irmã Gislaine Amaral Pinho, eu estava lembrando, sabe do quê? O quanto foi difícil fazer a faculdade.
Ela sabe, ela também sabe um pouquinho. Ela era pequenininha ainda. O quanto foi difícil. Eu trabalhava em Jundiaí, fazia faculdade em São Paulo. Lá em São Paulo, na Avenida Tiradentes, lá na FATEC. E depois eu voltava para trabalhar de noite. Trabalhava de manhã, estudava à tarde, trabalhava à noite. E de madrugada eu fazia os trabalhos, os projetos. Dia à noite que eu dormia 2, 3 horas. 2, 3 horas. Mas eu sabia, eu tinha uma determinação, porque eu queria me formar. E outra, eu não queria ficar de DP. Eu não queria ficar de... Porque eu sabia que eu já tinha um filho. Aí no meio da faculdade ainda apareceu aquela lá. E no final ainda apareceu aquela abençoada ali. Então, eu falei, eu tenho 3 filhos para deixar o exemplo. Então eu batalhava. Eu tinha determinação. Tá aí, pode perguntar para ela depois, né? Feriado, para mim era a coisa melhor que tinha. Eu falava para ela, vai para sua mãe com as crianças, que eu vou estudar. Eu preciso estudar. E eu venci. E eu me formei numa boa faculdade. Depois ainda fiz uma pós-graduação, fiz uma outra graduação. Queridos, determinação. Tem que ter determinação. O que eu quero? Me formar. O que eu quero? Um prêmio, né? Amém? Quando eu fui fazer a pós, a mulher olhou o meu certificado. Uau! Você se formou nessa faculdade? Está entendendo? Tem que ter alvo, objetivo, propósito, determinação. Amém? Para deixar de exemplo. Eu posso falar do exemplo dela, de outro, mas o mais importante é quando a gente se dá o próprio exemplo. Eu sou exemplo. E eu lembro sempre de um texto que o apóstolo Paulo mesmo fala para Timóteo: sê tu o exemplo dos fiéis. E eu quero ser exemplo para vocês. Estudem, tenha determinação, porque isso é bom, agrada a Deus. Amém ou não amém? Agrada a Deus. Então, coisa importante, tem que ter propósito, tem que ter disciplina. Tudo isso nós vamos colocar em 3 palavras: trabalho árduo, abnegação e preparação exaustiva. Trabalho árduo, né? Você quer aprender? Você precisa treinar, não é isso? O jogador que quer bater falta lá, ele fica lá. Uma pessoa muito famosa aí foi o Rogério Ceni, o camarada goleiro que mais fez gol. Pô, goleiro que faz gol, é? Por quê? Ele tinha uma meta, ele colocou na cabeça dele, e ele colocava lá e ficava lá. Os São Paulinos da vida é que sabe da história aí, né? Então, querido, presta atenção, precisa treinar. O João tem um jogador famoso lá do basquete que ele gostava, né? Gosta de basquete, né? Curry, como é que é? Curry. Mas aí ele começou a ver sobre o cara fica treinando, ele treina com 2 bolas, fica lá treinando com 2 bolas e vai, arremessa, e fica um tempão. Então, nada é de graça, precisa de trabalho árduo. Precisa de trabalho árduo. E espiritualmente é a mesma coisa. Eu preciso orar, ler a Bíblia, orar, ler a Bíblia, orar, ler a Bíblia, orar, ler a Bíblia. Como que eu vou conhecer a Bíblia se eu não ler? Como que eu vou conhecer a Deus se eu não conversar com Ele? Precisa de trabalho árduo. Aí a pessoa ganha um dom. Ela ganha um dom de Deus, de graça. Dom é de graça, não é? Não é por merecimento, é graça de Deus. Aí a pessoa, ela aprende, ganhou o dom de falar bem, né? E aí ela fica falando sempre a mesma coisa, igual papagaio. Não lê, não ora, não busca, não tem, sabe? Abre a Bíblia só no altar, só para mostrar que abriu. Precisa ler, precisa orar, precisa buscar Deus. Trabalho árduo, diga, trabalho árduo. Quer vitória? Quer vitória? Trabalho árduo. Amém? Só quem concorda diz amém.
abnegação. Foi o que eu li aqui. O que é abnegação? É negar a si mesmo. Irmãos, quantas vezes eu ficava assim, a minha carne ficava assim: eu quero dormir, mas eu tinha um projeto para entregar no outro dia. Então a minha carne falava: eu quero dormir. Eu falava assim: você vai dormir quando você puder, vamos trabalhar. Negar a si mesmo, negar a sua vontade. Era feriado, eu falava para ela ir para a casa da minha sogra, para ficar lá o dia, para eu poder estudar. Mas você acha que era isso que eu queria fazer? Não, lógico que não. Eu queria sair com eles, queria passear, queria, sabe, ter tempo com eles. Mas naquele tempo não era tempo disso. Era tempo de negar a minha vontade e tempo de trabalho árduo. Então é negar-se a si mesmo. A nossa carne quer sono, a nossa carne quer moleza, a nossa carne quer sombra e água fresca, como diz, né? Mas precisa trabalhar. Precisa trabalhar. Precisa trabalhar. E trabalhar com dedicação. Trabalhar com amor. Como que se estivesse trabalhando não para o patrão ali, para o teu patrão, mas trabalhando para o próprio Deus. Para o próprio Deus. Faça com amor, faça com excelência. Então, para vencer, eu preciso do que mesmo? Trabalho árduo. O que eu preciso mais? Abnegação. Porque ao negar-me a mim mesmo, ao negar-me a mim mesmo, eu estou recebendo as ordens do céu. Eu estou deixando de fazer as coisas da carne para agradar a Deus. E ao agradar a Deus, eu sou mais que abençoado. Amém? E preparação exaustiva. Preparação, assim, é você mesmo, sabe, ralar. Eu lembro da matéria de cálculo na área de mecânica, na área de projetos, na área de engenharia. A matéria de cálculo que pega, né? Então, e a gente estuda na história pública, matemática é fraco. Então, a hora que você chega lá, o professor, o que será aquilo? Aí você tem que estudar, pesquisar, fazer uma vez, fazer duas, fazer três, porque eu preciso de preparação exaustiva, treino, né? Para poder alcançar. E graças a Deus, eu digo para vocês, sou um vitorioso em Cristo Jesus. O prêmio, vida abundante. Não desista. Os que desistem não chegam lá. Os que desistem já era, né? Se você quiser anotar, leia um texto lá em Gálatas, no capítulo 3, do versículo 7 ao 10, aonde você vai ver que nós devemos buscar, nós não devemos parar, nós devemos lutar, devemos batalhar com determinação, porque só assim que a gente consegue Gálatas 6, verso 7, eu vou ler com você. Diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, você trabalha, você vai colher. Você estuda, você vai colher. Você não trabalha, não tem jeito. Não tem. Então, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso ter determinação. O que eu faço, eu colho. O que eu faço, eu colho. Porque o que semeia na sua carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará. Amém? É o negar, é o pisar em cima da sua vontade, da sua carne. E é uma luta, o apóstolo mesmo diz lá, né? É uma luta constante da carne contra o espírito, espírito e carne, carne e espírito. Está lutando todo dia. Então é uma luta diária e é uma vitória diária. Amém? Se a luta é diária, a vitória é diária.
É diária. Não adianta você ficar contando a vitória de ontem, porque a vitória de ontem não serve para hoje. Amém ou não? A vitória de hoje é para hoje. Então é hoje a minha luta, é hoje a minha batalha, né? Diz ainda: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, o que esse texto está falando? Que eu não devo desanimar. Declare: para ter vitória, eu não devo desanimar. Eu devo ter persistência. Amém ou não? Glória a Deus. Então eu preciso ter determinação, preciso ter persistência para que eu alcance os propósitos que eu tenho. Mas Deus tem propósito comigo também. Eu preciso falar disso. Muitas vezes a pessoa pensa, quem não entende, pensa assim: eu tenho que abandonar todos os meus sonhos, todos os meus propósitos, para viver os propósitos de Deus. Não, não é bem isso. Por quê? Porque Deus já colocou em você uma essência. E se você começar a prestar atenção, aquilo que você deseja, aquilo que você quer, só falta você alinhar com o propósito de Deus. E quando você alinha com o propósito de Deus, o que o negócio faz? Entendeu ou não? Quando eu já tenho uma essência. Eu, por exemplo, eu sou conselheiro desde criança. Eu tenho facilidade de ensinar desde criança. O que eu fui ser? Professor e pastor. É a minha essência. Então cada um de vocês tem uma essência que já foi colocada por Deus. O que você precisa entender? O que a tua essência tem a ver com o teu chamado. Amém? Aí você flui, porque você não está fora do trilho assim, sabe? Não. Flui, porque a tua essência, da tua profissão, daquilo que você mais ama fazer, pode ser alinhada com o teu propósito, com o propósito de Deus na tua vida. Então não é simplesmente largar as coisas. Não é assim. Agora, às vezes nós estamos muito fora. Nós estamos lutando. Eu vou dar um exemplo assim. Dá um exemplo, tá? Meu aqui, tá? Eu tentei aprender música. Eu aprendi, toquei um pouquinho de flauta, sei um pouquinho, né? De partitura ali, sei um pouquinho, certo? E fiquei ali. Porém, eu não tenho ritmo. Eu não tenho essa essência musical. Eu posso continuar lutando. Eu poderia ter continuado. Eu poderia até tocar hoje, por muita insistência minha, né? Mas eu nunca tocaria como aquele que tem. Isso, obrigado. A essência, que tem o dom, né? Então eu preciso entender qual é a minha essência e qual que é a vontade de Deus. Alinhou, vai acontecer o quê? Vai fluir. Amém? Amém? E a minha oração hoje, ao ministrar essa palavra, é que você seja cheio do entendimento de Deus, que venha a clareza de Deus na tua mente, no teu espírito, para você entender a tua essência e o chamado de Deus na tua vida. Amém? Amém ou não amém? Eu quero falar ainda que não desista. Já falei isso? Falei ou não? Falei. Então o que eu falei? Não desista. Você está falando para quem? Para quem? Para você mesmo. Fala para você, fala. Não desista, persista, seja encorajado. Amém? O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em você. O texto em Efésios capítulo 6, versículo 10 fala da armadura de Deus. Eu preciso da armadura de Deus. Nessa luta, nessa batalha que nós estamos, nós precisamos, eu preciso, você precisa da armadura de Deus.
capacete da salvação, ter certeza da salvação. Eu preciso do escudo da fé. Eu não posso perder a minha fé. Eu tenho que ter a minha fé o tempo todo ali, ó, para defender contra as mentiras do diabo, as astutas ciladas do diabo. Ele joga o dardo lá e você, com o escudo, você sai, Satanás, sai, dardo inflamado do maligno, sai, mentira. Amém? Eu preciso estar revestido com a couraça da justiça. Eu preciso buscar a justiça, viver a justiça, amar a justiça, ter fome e sede da justiça. Não se conformar, não aceitar essas coisas que estão aí, essas coisas que estão aí, não aceito, não. Amém, não? O cinto da verdade, custe o que custar, sempre fale, porque a mentira é do diabo. Já ouviram falar em mentirinha santa? Vocês não ouviram falar? Tem gente que fala, uma mentirinha santa. Não existe isso. Toda mentira é do pai da mentira, é do diabo. Então fale sempre a verdade. Tudo isso me faz estar mais... Sabe o que? A armadura de Deus traz para mim, sabe o que? Resistência. E eu falei que nós estamos numa maratona. Diga, eu estou numa maratona. E eu preciso ter resistência. Então a armadura me traz resistência. Vem uma mentira daqui, vem uma seta dali, mas eu estou focado, eu vou rebatendo e vou em frente, eu vou rebatendo e vou em frente. E para me defender, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Eita, Deus maravilhoso. Filipenses capítulo 3. Olha só que texto, vai comigo, por favor. Filipenses no capítulo 3 e o versículo de número 12. Olha que texto. O apóstolo Paulo escrevendo, ele fala assim: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Ele falou, não que eu já alcancei, mas eu estou indo junto para alcançar. Talvez eu ainda não alcancei, mas eu estou indo para alcançar. E uma coisa faço, e isso você precisa guardar, você precisa aprender. Uma coisa faço. O que ele falou ali? Uma coisa faço. Amém? Deixa o passado. Deixa o passado. Sabe? A mentira, o pecado, as decepções, sabe? As traições, as derrotas. Deixa o passado para trás e siga adiante. Aquilo que está diante de você. O que está diante de você? O prêmio. O que está diante de você? O prêmio. Siga rumo ao prêmio. Siga. Verso 14 para terminar. Prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu prossigo para alcançar o prêmio. Aqui, vida com Deus. Aqui, vida com Deus. É bênção. Tem luta, tem prova. Mas eu venço a luta, eu venço a prova e vou em frente. Amém? Eu não ligo não. Nossa, irmão, estou passando uma luta, estou passando uma prova, né? Já se acomodou. Ei, esse aí não vai, né?
vence a luta, vence a prova e vai em frente. Não fica não na luta. Fica parado ali naquela luta. Lembra que eu falei? Tem que ganhar um aqui, ganhar outro ali para poder desafiar o grandão, o campeão, não é? Ninguém vai enfrentar o campeão do mundo de boxe lá, peso pesado. Não. O camarada precisa vencer os que estão embaixo lá, no ranking. Não? Vai vencendo. Quando ele está chegando perto, o campeão já fala: tá subindo um aí. Ele já começa a se preocupar. Ele já começa a pesquisar. Eu quero ver a luta desse cara aí. Mas ele não consegue nos vencer, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas nós precisamos nos preparar. Você está entendendo? Amém ou não? Eu preciso me preparar. Então eu preciso ler Bíblia, eu preciso orar, eu preciso ouvir palavra que me ensine e que me leva, né, à vitória. E não só palavras que me deixam super cheio do ego. Não vale nada. Pelo contrário, hein? Pelo contrário. Seja no futebol, seja no boxe, seja em qualquer atividade, que a pessoa, ele já entra achando que ganhou, fatalmente ele vai perder. Fatalmente. Que a cabecinha dele vai enganar ele. Ele vai se distrair ali, ó, na hora. Uma distração. Não precisa muito não. No boxe, principalmente, é uma distração. O cara deu uma, pá! Deu aqui, pá! O cara levantar, meu. É difícil. Então, é uma distração. Então, nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Amém? Glória a Deus. E eu quero então, nesse texto fala que nós devemos focar no alvo, em Cristo. Por quê? Porque Cristo vai nos tornar, eu marquei assim, ó, isso vai me tornar, João, o verdadeiro atleta de Cristo. Quando eu deixo as coisas lá para trás e eu prossigo no alvo, e eu me revisto de toda a armadura de Deus, e eu tenho determinação, eu sei de onde eu saí, eu sei aonde eu quero chegar, e eu me torno um atleta de Cristo. Amém? Glória a Deus. E eu quero terminar falando com você que é muito importante também para você ganhar o teu prêmio, além da vida eterna, você ter um galardão, que você compartilhe a tua experiência, compartilhe como que você vence com uma pessoa que está sendo derrotada, porque aquela pessoa que você está ajudando, ela não vai ser um oponente sua. No esporte é assim, nunca que um cara bom vai treinar o oponente, porque depois eles vão lutar um contra o outro e o prêmio é só de um. Agora aqui, no mundo espiritual, o prêmio é para todos os vencedores. Então, quando eu ajudo o meu irmão, quando eu compartilho com ele, além de tudo, eu ainda ganho um prêmio extra chamado galardão. Amém? Galardão. Não é a coroa é dos vencedores. Todos que chegarem lá serão vencedores. Mas muitos desses vencedores receberão um prêmio extra chamado galardão. Amém? Amém? Vamos terminar? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, para encerrar. E eu quero orar com você. 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 2. Paulo fala para Timóteo assim: filho, o filho é por minha conta, tá? O que de mim, entre muitas testemunhas, você ouviu, confia a homens fiéis que sejam idôneos, para que também ensinem outros. Sofre comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus Cristo.
Ninguém que milita, se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, o que eu preciso tomar cuidado? Não ficar embaraçado com o negócio dessa vida. Será que tem filhos de Deus embaraçados por aí? Misericórdia, diga misericórdia. Porque a pessoa, ela fica embaraçada, ela não vai conseguir correr direito, ela não vai conseguir lutar direito, e ela não vai vencer. Então precisa tirar todo o embaraço. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Por quê? Porque ele quer agradar aquele que o alistou. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O que é militar legitimamente? É militar, é lutar, é batalhar, é guerrear. Aqui, ó, dentro da palavra, dentro do chamado, dentro da palavra de Deus. Então, tem que militar legitimamente. Amém. Fique em pé. Da preparação até a vitória. E nós teremos um prêmio maravilhoso. Coloca para mim, Gabriel, verso 12. 2 Timóteo 2, 12. Se sofrermos com Ele, se lutarmos, se guerrearmos, se corrermos essa corrida, amém? O que vai acontecer? Com Ele reinaremos para sempre. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Quer vitória? Trabalho árduo, abnegação, preparação exaustiva, ler a palavra, orar, conhecer Jesus, se preparar para a batalha, se revestir da armadura de Deus. Diga sim na sua oração: Senhor, eu quero me preparar, eu quero ter o foco certo, o alvo certo, a autodisciplina, porque eu quero vencer, eu quero alcançar o prêmio que está proposto: vida abundante, vida eterna em Cristo Jesus, reinar com Cristo. Aleluia, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós ouvimos uma palavra tremenda, poderosa, Papai amado, onde fala da minha preparação como filho de Deus para essa maratona rumo ao céu. Eu estou, Senhor, aqui, mas o meu propósito não é aqui. O meu propósito está no céu. O meu propósito é alcançar a coroa da vida. O meu propósito é o galardão. O meu propósito, Papai amado, como sacerdote desta casa, desse ministério que o Senhor me deu, é levar, Papai amado, os teus filhos, esses que me ouvem, esses que estão, Senhor, meu Pai, nos assistindo, a viver uma vida, a viver, Papai amado, uma vida cristã, uma vida espiritual, no qual ele não pare no meio do caminho, ele não pare no meio da caminhada, ele não desista, ele não jogue a toalha durante a luta, mas que ele viva, Senhor, de vitória em vitória, de vitória em vitória, até alcançar o prêmio máximo, que teremos a coroa da vida e ainda receberemos o galardão segundo
segundo as nossas obras. Senhor querido, está aqui os teus filhos, está aqui, Senhor Pai, teus filhos amados. Eu oro por cada um deles, para que ganhe, Senhor, essa resistência, para que ganhe, Senhor, essa determinação. Deixa o passado para trás, olha para frente, olha para o alvo, olha para Cristo e ganhe e conquiste, aleluia,